Fala pessoal, meu nome é Mark, sejam muito bem-vindos a mais um curso de Java focado na prova de certificação Java. Hoje vamos começar os exercícios referente à igualdade entre strings usando igual igual e o equals, referente às três últimas aulas, né, que é a aula 32, 33 e 34. Nesse primeiro exercício a gente vai fazer o seguinte, aqui ele está pedindo para a gente escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. Então aqui a gente tem a classe A gente tem um método principal, que é o método main, a gente tem a variável S1 do tipo string que está recebendo S1, a variável S2 do tipo string que está recebendo a concatenação de S mais 1, lembrando que toda vez que a gente faz isso aqui, essa variável que está recebendo esse valor se torna uma variável literal. Eu vou jogar isso até para o Eclipse para a gente exemplificar melhor. Vocês criem aí uma classe chamada teste da igualdade para a gente também brincar aqui com os exercícios e tentar achar a resposta. Então eu vou colar aqui. A gente tem que saber qual é a saída desse código. Então, recebeu aqui, aqui se tornou um literal. E aqui embaixo ele faz a comparação. Será que S1 é igual a S2? Será que é ou será que não é? Bom, como aqui ele se tornou um literal, é a mesma coisa que eu dissesse aqui embaixo. Isso aqui é S1. Então quando a gente roda, ele vai imprimir true. True. Da mesma forma, deixa eu até comentar aqui para não confundir, né? Da mesma forma que se eu colocar aqui a variável S2, que ele se tornou um literal, também vai imprimir true. Agora, lembrando, por que imprime true? Teoricamente ele criaria um objeto aqui, e ao ser comparado aqui e aqui, ele falaria que seria falso, ou seja, a gente está comparando endereço de memória diferente. Mas não. Aqui ele joga esse nome S1 no pool, e quando a gente faz a comparação, ele vai assim, o S2 já existe o nome S1 aí no pool, vai falar, existe sim, então, opa, esse camaradinho aqui, então eu não vou criar nenhuma outra string, e eu vou aproveitar o S1 que já existe lá. Ou seja, aqui ele cria 0 objetos, ele não cria nenhum objeto, não criou objeto, está se referindo ao mesmo objeto, né, ao mesmo endereço de memória, vamos dizer assim, por isso ele imprime true. E aqui embaixo ele pergunta se S1 é igual a S2. Teoricamente sim, mas aqui tem um espaço. Isso aqui é a mesma coisa que tivesse assim. S1, deixa eu comentar esse código, e aqui um espaço S1. Tem espaço aqui? Não é igual, tem que ser exatamente o mesmo nome. Então nesse caso aqui a comparação ele cria um segundo objeto, na hora de comparar, ele compara endereço de memória diferente, comparou endereço de memória diferente, referência diferente, ele vai imprimir false. Rodou. Deixa eu salvar aqui, né? False. Então a gente vai lá para a gente poder responder. A opção correta é true e false. Já está até aqui, true e false. Vamos analisar a questão, a resposta. Resposta correta. Vamos para o exercício de número 2. Questão bem parecida com a anterior. No caso aqui, a gente vai pegar todo esse camarada aqui, a gente vai jogar lá para o Eclipse, e a gente também tem as alternativas aqui de não compila, compila, imprime true e true, compila, imprime true e false, compila, imprime false true, compila, imprime false false. Bom, a gente vai jogar para o Eclipse para a gente analisar. Beleza, variável S1 tipo string recebendo S1. Variável S2 de tipo string recebendo a substring da posição 0 até a posição 1.
e concatenado com a substring de 1, da posição 1 até a posição 1. E aqui ele vai fazer a comparação. Deixa eu comentar aqui embaixo, né? A gente analisar primeiro essa comparação aqui. Será que S1 é igual a S2? Bom, não é por dois motivos. Eu vou explicar para vocês. Primeiro, a gente tem que saber se S1, né, que é esse carinha aqui, vou botar aqui, ele está imprimindo S1, beleza. Se a resposta, o retorno dessa S1.substring 0 e 1 mais S1.substring 1,1, o que vai exibir, o que esse valor vai exibir. Então a gente vai imprimir aqui qual que é o retorno desse cara. S2, salvar. O retorno desse cara é S. Opa, por que é S? Porque ele começa a contar a partir da posição 0, ou seja, 0, 1. Ele está pegando até 1 aqui. Mais 1 e 1. 0, 1. 1 e 1 é S. Ou seja, se a gente comparar isso aqui, né, na verdade isso é diferente disso aqui, né, de S. Logo, isso é falso. Agora, se a gente der a resposta de S1 aqui, por exemplo, a gente colocar aqui que ele vai pegar da posição aqui, por exemplo, né, da posição 0 até a posição 2. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai devolver S1, mas mesmo assim ele vai continuar sendo falso. Poxa, Mark. Aqui na verdade era diferente de S, né? Agora eu botei aqui para ele pegar até a posição 2. Opa, deixa eu botar aqui, até a posição 2, e ele pegou exatamente esse nome. Ué, Mark, ele está pegando o mesmo nome aqui, o mesmo nome aqui. Pô, por que ele está dando false? False. Por que ele está dando false? Porque ele está criando outro objeto, cara. Ele tá Por exemplo, se eu tirar esse camarada aqui, aqui ele está criando outro objeto. Aqui ele não cria outro objeto, porque ele está devolvendo exatamente esse nome aqui. Então, se eu tirar a concatenação, imprimir, ele vai imprimir true, porque ele está devolvendo exatamente esse nome. Se eu concatenar com esse cara aqui, nesse momento aqui ele está criando outro objeto. Criou outro objeto, jogou para a variável S2, ele vai falar, opa, criou outro objeto, então eu não vou buscar isso lá no pool, eu vou pegar aproveitar esse novo objeto, atribuir o nome que eu estou criando aqui nessa substring aqui, para S2 no novo objeto, e quando eu comparar aqui vai dar false. Então beleza, nesse caso aqui vai dar false porque está concatenando duas substrings, e vai dar false também porque ele só está pegando o S. Então S1 é diferente de S. Então por dois motivos vai dar false. E aqui embaixo, S1.equals S2 também false, cara, porque ele está pegando endereço de memórias, comparando endereços de memórias diferentes, né? Se aqui a gente disse que criou um novo objeto, comparou aqui com aqui, objeto referências diferentes, objetos diferentes, false. Então a resposta, deixa eu ver aqui, false e false, tá até aqui, ó, false, false. Vamos analisar a resposta. Resposta false, false, terceiro exercício. No terceiro exercício a gente tem uma questão bem parecida também, né? Ele está pedindo aqui para a gente escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. E aqui a gente tem aquelas opções, false, 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 true, não compila, true, false, true e true. Então a gente vai jogar para o Eclipse para a gente brincar, para a gente ver qual é a resposta. Beleza. Variável S1 do tipo string, recebeu S1. Variável S2 tipo string, está recebendo a substring. Olha só, mesmo exemplo anterior. Ele está pegando e está devolvendo exatamente esse nome aqui. Exatamente. Quando ele devolve exatamente o nome,
devolveu para S2 exatamente o nome. Quando comparou aqui exatamente o mesmo nome. Lembrando que aqui ele jogou no pool, aqui ele criou um objeto. Opa, o objeto e guardou no pool. Opa, pool. E guardou no pool. Criou um objeto e guardou no pool. Jogou, pegou a substring, chamou o método substring para exibir S1 ponto da posição 0 até a posição 2. Então, posição 0, 1, 2. Pegou, jogou para S2. S2 vai perguntar, já existe exatamente esse nome aí em cima, o variável S1? Opa, existe, está guardado no meu pool. Ah, então não vou criar nenhum objeto, vou aproveitar o que está aí. Aqui ele não cria nenhum objeto. 0 objeto. E não cria nenhum objeto. Aproveita o mesmo nome lá de cima. Então quando a gente compara S1 com S2, resposta true. Aqui embaixo é a mesma coisa. Comparou S1 com S2, está comparando o mesmo objeto, resposta true. Salvando, rodando, true, true, beleza. Vamos lá para a gente responder, a opção true, true, vamos analisar a resposta. Resposta correta, vamos para o exercício de número 4. Esse exercício aqui confunde um pouco, mas vamos desvendar ele lá no Eclipse. Bom, considerando, vamos ler linha a linha aqui para a gente ver o que tem aqui, né? Ele pede aqui para a gente escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. Classe B estendendo da classe C, que é essa classe aqui de baixo, ou seja, a classe B vai ter acesso a todos os atributos, aos métodos da classe C, beleza. E aqui embaixo a gente tem a classe A com o método principal, e aqui a gente criou um objeto, aqui a gente criou um outro objeto, aqui a gente inicializou as variáveis, né? A variável x, que está lá na variável C, demos o valor 1 para ele, 1 para ele, e aqui a gente fez a primeira comparação com igual a igual, a segunda comparação com equals. Então a gente vai pegar esse trecho de código, a gente vai copiar, jogar para o Eclipse, para a gente ver qual vai ser a saída desses camaradas. Na verdade, eu não vou jogar para cá. Eu até criei aqui as classes, classe B, classe C e classe A. Deixa eu ver se é exatamente esse exercício. Acho que é assim. Classe B está estendendo de C, classe C. Classe C, deixa eu ver como é que está a classe C lá no exercício. Classe C, bom, beleza. Vai ser tipo... Eclipse, beleza, tá aqui. Então vamos analisar. Aqui ele está perguntando se A é igual a B. Então de cara a gente já pode falar o seguinte. A variável A chamou new, a gente tem que pensar o seguinte. Chamou new, a gente criou um objeto. Ele nunca guarda no pool. Se chamou o new, vai sempre criar um novo objeto. Se criou um novo objeto, aqui a gente está tratando de um endereço de memória, aqui a gente está tratando de outro endereço de memória, comparou o endereço de memória de um, ou seja, a variável de referência que está apontando para um objeto na memória, no endereço de memória, e o objeto e essa variável B que está apontando para outro objeto em outro endereço de memória, a resposta false. Então aqui de cara false, não precisa nem pensar. Agora aqui embaixo é que o bicho. Por que é o bicho? Porque ele está chamando o método equals e fazendo a comparação com equals. Deixa eu rodar aqui para ver qual que vai ser a resposta. Tá, a resposta vai ser true. Teria que ser false. Teria que ser false. Mas por que não é false? Por conta da implementação da sobrecarga do método equals aqui na classe C. Então a gente vai analisar, vamos analisar esse cara aqui. A gente
sobrecarregou o método equals, a gente não sobrescreveu ele, porque a sobrescrita dele é com object aqui, né? A gente não sobrescreveu, a gente sobrecarregou esse método. Então a gente fez o seguinte, a gente criou, a gente implementou nesse trechinho de código aqui, pequenininho, que quando a gente comparasse a variável x com a variável x, ele vai retornar true. Aqui ele vai retornar true. Então a gente implementou isso, a gente mudou a forma tradicional do equals. Por exemplo, se a gente tirar isso aqui, só para você ter uma ideia, a gente tiramos isso aqui, não tem mais isso, e se a gente rodar lá, o resultado vai dar false. Agora se a gente for lá, colocar de volta aquela implementação, ele vai pegar esse método, vai usar essa configuração aqui, esse algoritmo aqui, e vai falar que quando a gente comparar o valor de x com o valor de x, vai retornar true. A gente disse isso para o Java. Então quando a gente rodar lá, ele vai fazer o que a gente pediu. Aqui. Tanto é que estou comparando x aqui e x aqui. Tanto é que se eu mudar o valor de x aqui, botar 2, vai tornar false. Se o valor for o mesmo, se esse cara for o mesmo desse de baixo aqui, ele vai retornar true. Então, eu até me perdi aqui na questão, né? Vamos lá o que está pedindo. Tá, qual que vai ser a saída? Então a gente já viu, deixa eu voltar lá. Bom, a gente já viu que aqui vai dar false e aqui vai dar true. Por que vai dar true? True, por conta da nossa implementação na classe C. Beleza? Então, vamos lá responder essa questão. A questão 444 vai ser false true, que é essa opção aqui. Vamos analisar a resposta. Resposta correta. Vamos para o número 5, né? Exercício de número 5 e o último exercício. Também um exercício muito parecido a esse de número 5. Vamos tentar analisar aqui antes de jogar para o Eclipse. Vamos lá. Aqui a gente tem uma classe B que está estendendo de C, ou seja, vai dar tudo que está aqui dentro, beleza. E aqui a gente tem uma classe D que não está estendendo de nada, não está fazendo ligação com nenhuma dessas duas classes, apenas a classe D com o atributo X. Beleza. Aqui na classe A, que tem o método principal, a gente criou dois objetos, o objeto A e o objeto B. Agora vamos analisar com calma. Aqui a gente... vamos lá. C... aqui a variável de instância, a variável de referência A igual a new C. Beleza, ok. E aqui é C, variável de referência B igual a new D. Cara, D não é do tipo C, ou seja, aqui vai dar um erro. Tem que ser do mesmo tipo. Ou se pelo menos D estendesse da classe C, por exemplo, se tivesse aqui em cima um extends para C, aí tudo bem, aí funcionaria, igual tem aqui em cima. Mas nesse caso que não tem, o dele não está estendendo de C, ele não está dando nada de C. Como D não é do tipo C, aqui já vai dar um erro, então a gente já pararia, não compilaria, ele nem deixa compilar o código. E se a gente analisar também nessa situação aqui em cima, o que acontece? A gente tem uma variável aqui, um atributo x, e aqui a gente tem a sobrescrita do método equals, e aqui a gente tem uma variável local C que está apontando para object, ou seja, C acessa todos os atributos e métodos de object, beleza. E aqui embaixo ele pede para retornar C.x. Caraca, mas lá dentro de object, que é onde esse carinha está apontando, não existe a variável x. Não tem a variável x. Então aqui ele já vai dar um erro também.
Vou jogar isso lá pro Eclipse para a gente ver direitinho o que está acontecendo aqui, onde que está o erro. Se a gente pegar, por exemplo, aqui e colar aquele trecho de código, ó, ele vai reclamar aqui, deixa eu ver o que ele está falando, ó. Ó, não consigo resolver isso, cara, não consigo entender o que você quis fazer aí. Ou seja, eu não posso pegar uma variável C que está apontando para object e tentar acessar X. X é quem? X é esse cara aqui que está na classe C. Para resolver essa questão aqui, a gente poderia fazer o seguinte. A gente podia atribuir uma variável A, né, qualquer uma variável, né, essa variável é a o C. C quem é? É a variável que está apontando para object. Então eu vou jogar essa variável para A para eu poder brincar com essa variável A. Só que essa variável A tem que ser do tipo C. Beleza, é do tipo C. Continuou reclamando. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Cara, eu não consigo converter. Ele está falando aqui, ó, eu não consigo converter object para sua classe C. Eu não consigo fazer isso. Mas a gente aprendeu que existe um camarada legal chamado casting. Então a gente faz um casting de C, fala assim, agora, nesse momento, estou te autorizando a você, você vai conseguir ser alocado na variável A, que é do tipo C. Agora eu tô assumindo qualquer tipo de risco, mas eu quero que você seja alocado na variável A, que é do tipo C. Então, o valor que for passado aqui em object, eu vou jogar para a variável A. Aí sim, se essa variável aqui é do tipo C, do tipo da minha classe, eu posso falar o seguinte, ó. Acesse X. Beleza, agora ele vai conseguir acessar minha variável de meu atributo, e aí sim a gente conseguiria resolver o problema. E se a gente fosse lá e tentasse rodar esse bichinho aqui, aí ele ia imprimir true. Beleza. Mas do jeito que estava, né, do jeito que estava lá, tipo C, ele não vai conseguir resolver. Ele vai falar que não consigo resolver, cara. Eu tô tentando, eu sou object. Você está tentando, pedindo para eu acessar uma variável da sua classe C, eu não consigo achar ela, cara. Eu não tô achando ela, então vai dar um erro. Então, essa questão de número 5 e última questão, ela vai dar um erro aqui, ou seja, não vai chegar nem compilar. Também vai dar um erro aqui porque D não é, esse construtor não é do tipo C, não está estendendo C. Então vai dar um erro aqui, vai dar um erro aqui, e a resposta é não compila. Vamos analisar a resposta. Resposta correta, e eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, deixe no comentário que assim que eu puder eu vou responder. Um grande abraço e até a próxima aula.